A primeira vez que eu tentei dar o Tobias, eu vou contar pra vocês, gente, foi horrível. Eu namorava com um rapaz há muito, muito tempo. Tinha mais ou menos um ano, né? Eu considerava muito tempo. E ele era louco, louco, louco pra passar lá. Só que eu já era mulher dele e tal, só que eu nunca fazia, porque eu tinha muito, muito medo. Eu jurava, gente, que ia doer, que ia ser algo ruim. Eu já tinha escutado mulheres falar que gostava de fazer, que era bom, que só doía no início. Tinha escutado algumas também que disse que só tinha feito uma vez, que nunca mais tinha inventado porque tinha doído muito. Então eu coloquei na minha cabeça que ia doer, que eu nunca ia fazer, porque o meu foco principal era na dor. Eu só pensava na dor que eu ia sentir. E o meu namorado, como todo homem, sempre pedia para me fazer. E eu falava para ele que eu tinha medo, que eu não queria, que ia doer. E ele ficava fazendo minha cabeça, sabe? Ele ficava pedindo que ele também nunca tinha feito, que ele tinha muita vontade, que ele ia adorar. Gente, e foi essa lenga-lenga depois assim de meses eu decidi que eu ia fazer. Tava próximo do nosso ano de namoro, então eu pensei assim, vai ser perfeito, né? Ele quer, ele vai gostar e eu vou tentar. Só que tinha algumas coisas que eu não sabia. Tinha muita coisa que eu não sabia. Então, assim, a minha primeira vez foi horrível. E eu cheguei pra ele e falei assim: olha, vai ser hoje. Aí ele ficou todo feliz, né? Porque todo homem gosta, gente, é incrível. Eu não sei o que é que tem lá que não tem na Caroline, mas eles adoram. Então ele ficou super feliz. Eu lembro que naquele dia ele só faltava flutuar. Gente, só que bem assim no meio da tarde, no caso eu ia sair com ele à noite, a gente ia sair pra comer alguma coisa e depois a gente ia, né, ter lá o nosso momento. Só que o que eu não sabia, gente, era que no meio da tarde eu ia ter um retrocesso. Eu tive esse retrocesso por conta de algumas coisas que eu comi. Obviamente que eu corri, já tomei um remédio porque eu não queria estragar o momento, afinal de contas eu já tinha falado pra ele, ele já tava animado. Eu tomei um remédio, gente, e eu lembro que naquele dia eu fui no banheiro duas vezes. Eu fui no banheiro e aí eu fiz o que tinha que fazer e passou. Aquilo passou. Aí eu fui pro meu encontro, a gente saiu e tal, e depois a gente foi pro nosso momento. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente chegou lá, ele só queria ir ali, né? Porque, tipo, ia ser a primeira vez dele, ele nunca tinha feito, ele sabia que eu nunca tinha feito também, ele tava super ansioso, então ele queria passar logo lá. Aí, gente, eu fui e já deixei, né? Com medo, mas eu deixei, eu tentei relaxar, mas por mais que você esteja relaxada a primeira vez, gente, ela sempre vai ser a primeira vez. Então, eu tentei relaxar, eu tentei ficar de boa. E ele foi. Nossa, eu lembro que foi muito, muito doloroso. Foi bem complicado. Eu fiquei reclamando muito. E ele ficou perguntando se ele estava me machucando. Mas ele estava sendo curioso, carinhoso. O problema é que era a minha primeira vez e eu nunca tinha feito. Vocês não têm noção o que, que me aconteceu. Quando eu me lembro até hoje eu já não namoro com essa pessoa. Mas, tipo, vez ou outra, quando eu namoro, quando eu encontro com ele, eu lembro. Aquele momento ali foi horrível, que ele já estava lá e eu reclamando, e ele perguntando se estava machucando, mas ele estava fazendo direitinho, gente. O problema era que eu nunca tinha feito e eu não tinha preparado. Eu comecei a sentir a sensação que eu ia me cagar toda de novo. Aí eu comecei a falar pra ele, calma, eu acho que é só a sensação, é assim mesmo, calma, fica tranquilo. Gente, eu falei, não, pelo amor de Deus, tira, 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 tira. Quando ele tirou, sujou todo o lençol, ele tava todo sujo, eu também. Eu fiquei com tanta vergonha, que se tivesse um buraco, eu me enfiava dentro dele e não saía nunca mais. Eu fiquei com tanta vergonha, mas tanta vergonha. Aí ele foi se limpar, eu fui limpar também a cama e eu fui tomar um banho. Gente, com tanta vergonha, com tanta vergonha. Apesar de ter um ano de namoro, eu não tinha tanta intimidade. Eu fiquei com tanta vergonha e eu não tentei mais nada. E naquele dia eu não tive nada com ele, nada, que eu fiquei com muita vergonha. Eu apenas tomei um banho e falei pra ele que queria ir pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu contei pra minha mãe, porque minha mãe sempre foi minha amiga. Eu falei pra ela o que eu tinha passado, o que tinha acontecido. Aí ela foi me explicar que tinha que ter um preparo, que tinha que ter uma lavagem, que o dia que você quisesse fazer, não poderia comer comidas, né, pesadas, que você tinha que comer comidas mais leves, que tinha que fazer todo aquele processo, aquela lavagem. Gente, mas foi horrível, horrível a minha primeira vez. Depois disso, eu tentei e consegui, mas tipo assim, não foi mais a mesma coisa, porque a primeira experiência fica na nossa cabeça, fica na nossa memória, né? Hoje em dia é uma coisa que eu faço e eu gosto.
Então, assim, para quem nunca fez, só tenta, mas procura saber o que é que tem que fazer antes, entendeu? Porque tem todo um processo. Você não pode fazer assim como eu fiz. Principalmente se você tiver um problema, né? Uma dor de barriga, não faça, pelo amor de Deus, não faça. E assim, gente, são coisas que a gente só aprende, né? Na prática, mas assim, eu aprendi de uma forma muito vergonhosa. Até hoje eu lembro, eu fico rindo, mas assim, foi super constrangedor.